Fala galera, beleza? Na paz? Sérgio Moro saiu do governo Bolsonaro reclamando, dizendo que o Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal a favor de seus filhos. Sérgio Moro está calado, eu não vi ainda, já procurei, não vi um vídeo do Sérgio Moro falando das interferências do Lula na Polícia Federal. O Lula colocou um vassalo chamado Andrei Rodrigues, e esse vassalo está interferindo na investigação do André Mendonça. O André Mendonça é juiz do STF. André Mendonça mandando investigar o filho do Lula. E o André Rodrigues foi reclamar com o Lula que não quer fazer isso. Acionou a PGR. E a mídia está calada. Calada. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver uma matéria aqui do André Mendonça mandando investigar e o André Rodrigues mandando, atrapalhando as investigações. O André Mendonça agora mandando investigar o secretário, o chefe da Polícia Federal do Lula. E a mídia, de novo, a mídia calada. Vamos ver. Tem novidade trazida pela coluna Andresa Matais. Novidade sobre o caso aí, que a gente já comentou hoje, que envolve também o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. André Mendonça apura se diretor-geral da Polícia Federal obstruiu justiça em caso do INSS. Então, trazer aqui os detalhes, você sabe que, como a própria Andresa traz, que essa é uma das principais investigações que está em curso no país, e abriu-se então uma grave crise institucional entre dirigentes dos órgãos que comandam esse processo. O que aconteceu? Há mais de um mês, o ministro do STF, André Mendonça, que é responsável pelo caso da farra do INSS, ele determinou que a Polícia Federal submetesse a ele todos os documentos brutos referentes às apurações desta farra. Lembrando, sempre, a farra do INSS foi descoberta pelo Metrópolis. Uma série de matérias publicadas aqui no Metrópolis descobriu esse que é um dos maiores escândalos que já foram tratados na República. O André Mendonça também ordenou que qualquer alteração na equipe de investigação fosse previamente autorizada por ele. O que aconteceu? A determinação do ministro André Mendonça foi mal recebida na PF. Por lei, o delegado de polícia tem autonomia para conduzir a investigação, ou seja, não necessariamente, ele não tem obrigação de fazer essa entrega. Ele não tem, em tese, por lei, por lei, o delegado então tem essa autonomia para que ele possa fazer a investigação sem necessariamente ter essa relação com o ministro que é relator do caso. Então a PF alega o quê? Que o procedimento habitual seria analisar os documentos apreendidos, dados extraídos dos celulares, elaborar um relatório e daí encaminhar para o gabinete do ministro. Entendeu o que eu quis dizer? Entendeu o que ele quis dizer? Vocês entenderam? Por que então que com o Alexandre de Moraes fazendo aquela zorra total que ele fez contra o 8 de janeiro, contra Bolsonaro, contra Felipe Martins, que a PF era usada como jagunços diretamente para Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes simplesmente abriu o precedente para que hoje o André Mendonça, em vez de ficar calado, fale. O precedente foi aberto, pô. Vocês trabalharam, a Polícia Federal trabalhou, o Andrei trabalhou como vassalo do Alexandre de Moraes, pô. Ele entrava no gabinete do Alexandre de Moraes de joelho. Nada era feito se o Alexandre de Moraes não mandasse. O Toffoli, quando mandou a Polícia Federal pegar todo o arquivo do Banco Master e levar lá para o gabinete dele, a Polícia Federal não falou nada, pô. Você não viu matéria como essa na Polícia Federal? O Toffoli, quando mandou entregar a PGR, a Polícia Federal não falou nada. Aí não tem obstrução de justiça, aí não tem. E é prerrogativa, sim, do André Mendonça, como ministro do STF. E não é um ministro comum, é o ministro relator. Ele é o ministro relator, ele que vai relatar se houve ou não houve crime. Então ele precisa saber de detalhe por detalhe do que está acontecendo. Aí vem um vassalo do governo Lula, junto com a Alexandre de Moraes, e diz que eu acho que o André Mendonça está passando do limite. Por quê? Porque está investigando o corrupto do seu patrão? É por isso? Está passando do limite? Porque na hora que estava investigando os patriotas, estava legal, essa parada aí. Na hora que você mandou invadir a casa do Felipe Martins, mandou invadir a casa de vários patriotas, estava bom. Aí o Alexandre de Moraes vai mandar. Aí você obedecia. Agora, quando o André Mendonça está mandando investigar o verdadeiro corrupto mesmo, que é o filho do seu patrão, aí não está podendo. Aí você entra, aí a mídia começa a bater como se o André Mendonça tivesse errado. Como se o André Mendonça tivesse errado em mandar você cumprir a tua obrigação, que é ficar calado e fazer o que ele manda. Ponto. Assim como você cumpriu quando o Alexandre de Moraes mandou você ficar calado e agir. Vamos terminar de ver. Né? Quer dizer, o delegado ele tem autonomia sobre o caso. Ele pode fazer a investigação, não necessariamente precisa repassar o que foi pego imediatamente para o ministro relator. Então, precisa sim. Se você não sabe, que provavelmente não sabe que você deve ser mais um militante, você não é jornalista, você está ali apresentando, mas é um militante. Precisa sim. Ele não é um ministro comum. Ele não precisaria repassar se fosse, de repente, um Flávio Dino, fosse o Zanin, fosse o Fux, fosse o Gilmar Mendes. Não. Ele está obrigado a repassar para o relator do processo. O André Mendonça não é qualquer um juiz. Ele foi escolhido pela corte no sorteio como relator desse processo. Então ele tem sim, obrigação de repassar tudo.
tudo para ele, porque ele é o relator, ele não é o ministro comum. Ele não está fora do processo, ele é a parte principal do processo. É ele que vai relatar. Não houve crime, arquivo o processo que não houve crime. Não houve crime, manda investigar, então é ele que tem que fazer isso, pô. Não é você, que é pseudo-jornalista, que vai dizer sim ou não, pô. Lendo matériazinha, como se dando a entender que realmente André Mendonça tá passando dos limites. Não tá não, pô. A hora atrás, lá, quando a Alexandre de Moraes fazia pior do que isso. Isso é pior, pô. O André Mendonça ainda não mandou botar o gema no Lulinha, pô. Eu não sei por que ainda. Porque se fosse o Alexandre de Moraes, se fosse da família Bolsonaro, já tava todo mundo na cadeia, pô. Depois investiga. Bota na cadeia, depois a gente investiga. Pô, você faz papel... Vocês da imprensa fazem papel de idiota porque querem, pô. Porque querem, porque eu sou burro. E sei disso, você daí não sabe? Ou vocês fazem papel de idiota porque querem, ou é muito bem pago pra fazer papel de idiota. Que é vergonhoso pra vocês. A PF está alegando que esse procedimento habitual seria exatamente pegar todos os processos investigativos, fazer um relatório e só daí entregar para o ministro relator do caso, que nesse caso específico é o André Mendonça. A decisão do ministro se ampara em dois objetivos. O primeiro é preservar a autonomia da Polícia Federal e evitar que haja interferência política ou seletividade no curso das investigações. Além disso, garantir o acesso à defesa dos elementos já produzidos e das diligências já encerradas nos termos da súmula vinculante 14 do tribunal. Essa, então, é a decisão do ministro, como foi amparado, para que ele receba, então, como eu disse, os documentos brutos antes de que haja essa análise da PF. O ministro foi informado de que... Olha só, em relação à defesa, ela só aparece depois da relatoria, pô. Já falei, eu não sou advogado, eu não sou juiz, eu sou um mero mortal, pô. Vocês já dá pra saber disso, e nem leem isso. Porque vocês, quando lêem essa matéria, vocês olham pro povo brasileiro assim, camarada de idiota. Não, não tem idiota aqui não, pô. Tem idiota aqui não. A defesa só vem depois da relatoria. Ela junta os processos, junta as provas, que inocenta o cliente, aí a relatoria apresenta toda a acusação, que é o relator, que é o André Mendonça, aí vem a defesa. Agora vocês, com o Lulinha, querem antecipar a defesa. Tá valendo, porque é Lulinha, pô. É o filho do capeta, pô. Ah, o filho do diabo pode, pô. Agora, a verdade, a lei, corretamente, que deveria ser para todo mundo normal, vocês não reclamaram do Alexandre de Moraes, pô. Vocês não reclamaram. Né? O Alexandre de Moraes, quando interferiu na delação daquele vagabundo lá do Cid, do Mauro Cid, vocês calados ficaram. Vocês são um lixo, como o Paulo Figueiredo falou. Vocês são prostitutas. Vocês da imprensa são prostitutas. Desculpe as prostitutas. Me perdoe se ficaram ofendidas. Tá? Que depoimentos já colhidos não estariam sendo juntados aos autos, assim como não estariam sendo apresentados os relatórios periódicos do andamento das investigações, conforme determinado por ele, o relator do caso. A PF ela tem resistido, segundo a coluna Andresa Matais, em cumprir essa ordem do Mendonça. A coluna dela apurou que o ministro reagiu e determinou a apuração da questão que pode ensejar desobediência processual e obstrução de justiça. E quais são as providências de Mendonça? Então, o que eu falei, o André Mendonça tem que botar na cadeia. Eu tenho 100%, eu tenho 1.500% de certeza que se fosse diferente, se fosse Alexandre de Moraes e fosse contra a família Bolsonaro, já estaria na cadeia. O diretor da Polícia Federal, Alexandre de Moraes, ia mandar prender o diretor da Polícia Federal. Isso, tá tudo mostrado aí, pô. O Alexandre de Moraes tinha mandado prender. O André Mendonça fica nesse negócio de paz e amor, estão querendo tirar ele da relatoria, estão querendo prender o André Mendonça, pô. Se ele continuar com essa marma, se não botar um deles na cadeia pra entender que quem manda é ele vai, quem vai em cana daqui a pouco, não vai ser o Lulinha não que roubou não, não vai ser o pai dele, o Lula que roubou não vai ser o careca do INSS não, quem vai em cana vai ser o André Mendonça, como aconteceu na Lava Jato, pô. Como aconteceu em toda a operação, Lava Jato, Mensalão, Petrolão, quem foi preso, quem se ferrou, foi quem, carteiro, quem entregou a notícia. Não foi esses vagabundos que acabaram com o Brasil não, pô. E você da imprensa, que são quengas, né? Quengas, prostitutas, não fica aí achando bonito dar uma matéria dessa. Eu teria vergonha de ir pra televisão pra dar uma matéria dessa, sabendo que é mentira, sabendo que é errado, sabendo de tudo isso aí que eu falei. Vocês sabem, vocês não são bobo não, pô. Vocês sabem. E vocês continuam nessa ladainha de vocês aí. Vergonhoso. Vocês são a vergonha do Brasil. Por isso que eu ia perguntando. Por que ninguém gosta da imprensa? Pô, pergunta? É mais uma pergunta idiota. Quando vocês perguntam por que ninguém gosta da imprensa, é mais uma pergunta idiota. Como um rapaz da Band lá essa semana falou. Eu não sei por que toda vez que eu entro no Uber, eu sou maltratado. Porque você é um imbecil, pô. Você é um covarde, imbecil, pô. Você não tá preocupado com notícia, tá preocupado na tua narrativa. Na narrativa de quem te paga. Você não tá preocupado com a verdade. Bom, elas chegaram ao conhecimento do diretor-geral da PF, André Rodrigues, e manteve sua posição de não compartilhar os dados e remeteu essa confusão toda para a Advocacia Geral da União. Então, a interlocutores, o diretor-geral da PF disse que só falta chegar à ordem de prisão. O cara tá esculachando o André Mendonça. Ele falou, não vou cumprir. Irmão, o cara não tá cumprindo ordem judicial. Ele falou, não vou cumprir e tô esperando chegar a ordem de prisão.
Ele está esculachando o André Mendonça. E o André Mendonça, se continuar calado, se não agir, ele vai em cana. Vão tirar ele do STF e vão botar ele em cana. Escuta o que eu tô te falando. Não menospreze a corrupção brasileira. Não menospreze as quencas do Brasil. Não menospreze. Porque isso vai acontecer. Se daqui a um ano você vê André Mendonça preso, é por causa disso aqui, ó. Por causa disso aqui, ó. O Bolsonaro só falou que não ia obedecer, a carreira dele acabou. E só comentou lá no palanque lá, eu não vou obedecer mais. Acabou. André Rodrigues tá deixando claro, não vou obedecer e tirou onda aí, tô esperando só mudar de prisão. Então, André Mendonça, toma vergonha na sua cara, pelo menos honre a sua indicação que não foi feita pelo Bolsonaro, foi feita pela Michelle, honre a indicação da Michelle e vai lá e manda e mostra que você é a Suprema Corte, pô. Porque se você não fizer isso, você vai desmoralizar a Suprema Corte. E junto com Alexandre de Moraes, Dino, o resto da cúpula, que já desmoraliza já, dentro do Brasil e fora do Brasil, a Suprema Corte. Então toma vergonha na sua cara, já manda prender esse cara por obstrução de justiça. E ele falou ele já deu até a matéria pra você. Vou ser preso por obstrução de justiça. Então toma vergonha na sua cara, André Mendonça. Tornou-se então uma batalha de poderes entre aí Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal e o chefe da Advocacia Geral da União, que é o ministro Jorge Messias, que é próximo do André Mendonça e contou com o apoio dele na sua indicação ao Supremo, posteriormente cessada foi rejeitada pelo Senado. Há uma promessa de Lula de que, se ele for reeleito, ele vai repetir a indicação. E nesse cenário, criar então um atrito com um amigo e um possível futuro colega de tribunal não é algo que o Messias deseja, segundo então a apuração aqui da Andresa. O ministro da AGU, inclusive, está de férias. E esse episódio também gerou desapontamento no Palácio do Planalto, com a postura do ministro da Justiça, que é o Wellington César Lima, que se manteve neutro diante do embate. A delegada da PF, na qualidade de chefe da polícia, que é o chefe da Polícia Federal, é o ministro da Justiça, tá, gente? O ministro deveria ter saído em defesa da autonomia da PF para conduzir a investigação. Então, você tá vendo. Ô, André Mendonça, manda prender André Rodrigues, ou ele vai ficar desmoralizado. Já tá desmoralizado por outras coisas. Eu vou lembrar sempre, quando ele votou a favor da prisão do Daniel Silveira. Já foi desmoralizado pela direita. Agora, se ele não fizer nada com o André Rodrigues, ele vai ficar muito mais desmoralizado. Pessoal, deixe seu like, comente, compartilha, beleza? Quer ajudar o canal? Na descrição aqui vou deixar o link do e-mail, do Pix. Qualquer valor que você puder ajudar, ajuda o canal. Beleza? O canal é novo. E vamos pro próximo vídeo.